Problemaço para Milito, vamos falar sobre isso. E absurdo com o Hulk, vídeo importantíssimo. Então assista até o final, já deixa aquele like agora, bora bater uma meta de 1.500 likes, é de graça e ajuda demais. Tamo junto, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loque Agora. Alugue já sua moto 0 km, sem burocracia e sem análise de crédito. Planos a partir de R$ 29,90 diária. Não perca tempo ou para trabalho, né? iFood, por exemplo, ou para suas necessidades aí do dia a dia. Ao invés de ficar pegando 2, 3, 4 ônibus por dia, alugue agora uma moto na Loque Agora. 0800 000 1372. Aluguel e assinatura de motos é na Loque Agora. E Frutos de Goiás. Venha ser um licenciado Frutos de Goiás em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade de empreender e ganhar dinheiro, até porque Frutos de Goiás tem os melhores sorvetes, os melhores picolés e o açaí, então nem se fala. É garantia de sucesso. Seja um licenciado agora mesmo. Frutos de Goiás, 31 995 17 9100. Leve para sua cidade Frutos de Goiás. Bom, ontem o Atlético empatou com o Juventude 1-1 e nem fora de casa era, porque jogamos em Brasília, não é a casa do Juventude, com a nossa torcida em grande maioria, e ainda assim o Atlético não conseguiu vencer o time do Juventude, também desfalcado. Porém, a grande questão é, por que eu coloquei na capa, no título, problemaço aí para o Milito? Muito simples, porque ontem eu fui fazer uma crítica após a partida, seja no Instagram, no Twitter, nas minhas redes sociais, no pós-jogo também aqui no YouTube, e muitos, para defender o Milito, com relação a alguns erros, obviamente que o trabalho não é ruim, ninguém está pedindo a saída do treinador. Mas para defender o Milito, duas coisas aconteceram bizarras. Primeiro, muitos disseram que é o que tinha. O Milito não podia fazer nada diferente. O que ele poderia fazer? Eu até acho, e obviamente que agora também, tanto faz porque ninguém vai voltar para ver se daria certo. Mas o Scarpa estava mal e cansado, poderia ter entrado o Palácio para jogar ali com 30 do segundo tempo, tem uns 20 minutos para poder jogar e não aos 43 pelo lado esquerdo. Poderia ter colocado Vargas no lugar de ou Paulinho ou Hulk, que estavam muito mal na partida. No final nós terminamos com 5 atacantes dentro de campo, o que dificilmente dá certo em qualquer lugar do mundo. 5 atacantes sem armação, sem criação. E com o Kardec, que inclusive fez o seu 6º jogo, né, entre aspas, porque entra sempre no final. Ontem até teve um pouco mais de oportunidade, teve até uma jogada que ele escorou para o Vargas, mas é muito pouco, né? Muito pouco para a gente falar que o Kardec fez algo nesse tempo aí, esse ano então no Atlético. Ou seja, o Kardec é um jogador que não faz gol, não tem nenhum gol na temporada, que todo mundo está rezando para encontrar um clube. Ele entra na partida, tem oportunidade, e a gente ainda tinha no banco o Igor Gomes, que não está bem, mas que já mudou vários jogos no Atlético. Quantos jogos o Kardec já mudou para o Galo? Então, eu acho que opções até tinha, opções melhores, que poderia até nem dar certo também, mas para mim tinha opções melhores. Só que quando o torcedor fala que era o que o Milito poderia fazer, que não tinha mais nada para ele fazer, isso mostra que nós temos um problemaço com relação a elenco. Porque o Vargas é o único realmente que a gente tem uma certa confiança que possa entrar nos jogos e mudar, e não vai acontecer sempre, porque não é esse jogador tão confiável assim. E se o Kardec, e nós termos 5 atacantes, com o Palácios entrando aos 43 do segundo tempo, se isso é o melhor que dá para fazer com relação a substituições, mudanças, para mudar um jogo quando está ruim, o Atlético no segundo tempo caiu muito, então nós temos um problema gravíssimo com relação a elenco maior do que eu já imaginava, porque eu já venho falando em reforços ofensivos aqui há muito tempo, né, de atacante, de centroavante e até mesmo de um atacante de lado. Para mim agora está ainda mais claro, porque o Palácio é um bom jogador, mas parece que não tem a confiança do treinador, porque em vários momentos que ele poderia entrar para tentar um drible, uma jogada pessoal,
ele não entra com 43 para jogar do lado esquerdo, né? Em várias partidas sequer entra nos jogos. Então, se ele não tem a confiança plena do Milito, talvez a gente precise de um ponta para entrar nos jogos. Lembrando que o Alisson volta, mas demora um pouco, né? Leva um tempo aí por conta da gravidade da lesão. E o centroavante, que é o Kardec. Ou seja, temos um problemaço com relação a elenco. Se a defesa o Milito tinha que fazer aquilo ontem, era o que ele podia fazer, então nós estamos ferrados com relação a opções no banco ofensivos, porque o único que está para voltar, e é um meia, nem atacante é o Zaratio, ok? Porque o Alisson ainda demora um tempo e não é um jogador também que vai entrar e vai resolver, né? Não vinha tão bem, vinha até sendo muito criticado. Então os atacantes que tínhamos estavam todos lá, praticamente, e não serve, né? O Kardec virou a solução para se defender tudo do Milito. O Kardec chegou a virar até uma solução. E aí o mais bizarro nisso tudo para mim, que eu vi muito nas redes sociais, e o pessoal pode me criticar, não tem problema nenhum, porque eu falo o que eu penso. Eu não tenho medo de falar o que eu penso, né? Muitos eu vejo que tem. E eu repito, hora nenhuma eu quero a saída do Milito. O Milito é fraco. Não, ele pode melhorar, ele precisa melhorar, né? Pode melhorar sim. O Atlético está com 22 pontos. O Atlético ontem empatou com Juventude. Já havia empatado com o Atlético Goianiense, já empatou com o Criciúma em casa. Então assim, não tá bom. Não tá bom. Precisa evoluir, precisa melhorar. Isso é fato. A questão defensiva que eu já vim falando há muito tempo. E agora também essa questão aí ofensiva de elenco, porque obviamente ontem os jogadores perderam muitos gols. Claro, a culpa, vamos dizer assim, da não vitória do Galo não é do Milito. Ele poderia ter feito algo diferente para melhorar o time no segundo tempo e buscar a vitória. Mas, para mim, as escolhas foram erradas. O time não melhorou, não criou muito pouco, né? Agora, o mais bizarro de tudo é ver torcedores detonando o Hulk nas redes sociais para defender o Milito a qualquer custo. O Milito, ele pode ser criticado, tá, gente? Isso não vai minar o Milito. Ah, estão querendo queimar o Milito. Não, não. As cobranças e principalmente as críticas justas, elas precisam ser feitas. Porque eu não sei se você percebeu, o Atlético é o 10º colocado no Brasileiro, pode ficar aí, se eu não me engano, a 16 pontos do líder, dependendo dessa rodada. Para você tá normal, com o elenco que a gente tem, tudo bem, teve aí o mês de junho com muitos problemas, mas nós não vencemos muitos times que, se você pegar, por exemplo, Juventude, pega o time do Juventude ontem, olha qual jogador deles seria um titular no Atlético, até um dos primeiros a entrar no banco ali. Quais? Cita para mim. Talvez o Jean Carlos, o camisa 20 deles, que fez o gol, que é um bom jogador. Poderia estar no banco ali como opção, mas ninguém. Então, assim, o Atlético vem perdendo, sim, muitas oportunidades, vem muito mal no Campeonato Brasileiro, e vê torcedor detonando o Hulk nas redes sociais, como, esse Hulk merece um banco. O Hulk, que é o melhor jogador do Atlético, que é o cara que em 2021 foi o mais importante nos títulos que nós conquistamos, que mudou a história recente do Atlético, é detonado por alguns, porque alguns não podem fazer uma crítica construtiva ao Milito. Isso para mim é inacreditável, mas é só a minha opinião. Eu quero saber a sua, comenta aí, porque eu sinceramente fiquei embasbacado, né? Fiquei realmente assim, sem acreditar de ver muitas pessoas nas redes sociais detonando o Hulk, falando que o Hulk tem que ser reserva, que agora ele merece um banquinho, né? O Hulk merece um banquinho, detonar um ídolo como o Hulk, porque não pode dizer que o treinador precisa melhorar defensivamente, né? O atleta toma gol em todos os jogos, vários jogos toma 4 gols. Ontem o jogador do Juventude fez um gol em que ele saiu do meio campo e na cara do gol. Um passe, ele no meio campo, em velocidade, saiu na cara do gol, com as linhas no meio do campo, na linha do meio campo praticamente. E o jogador saiu na cara do gol sozinho, tranquilo, sem ninguém nem apertar ele para finalizar. E muitos estão achando que não se pode criticar nada, tudo tem uma desculpa. Não, para mim, gente, eu sinceramente,
Quando a crítica é justa, válida, para melhorar, eu vou fazer. E para mim é um absurdo querer detonar o Hulk para poder proteger, para poder não criticar o Milito. Peraí. O ídolo nosso é o Hulk. O nosso ídolo é o Hulk. Então ele, se tem alguém então que a gente tem que dar uma segurada para detonar, para criticar, é o Hulk. Porque esse é ídolo. Esse nos deu muitos títulos. Mas nenhum a gente tem que detonar, nenhum. Tô falando que absolutamente ninguém a gente tem que fazer caça às bruxas. Né? O Milito, para mim, tem que ter críticas pontuais, construtivas para o time melhorar, para o time evoluir. Agora, o que eu vi de torcedores detonando o Hulk é lamentável. Mas enfim, essa é só a minha opinião sobre esse momento do Atlético. Para mim tem muita coisa para melhorar e não é somente, como muitos acham, jogadores que foram contratados, jogadores... Ontem nós tivemos Arana, tivemos o Alonso, tivemos o Bernard, Hulk, Paulinho, Arana na esquerda, Scarpa na direita e ainda assim não vencemos o Juventude. Então, gente, tem que melhorar sim. Muita coisa precisa melhorar. Tanto taticamente, né, quanto os jogadores também, obviamente, não tem que poupar, não tem que ser criticado. O Hulk, o Paulinho, o Scarpa, todos merecem críticas. Agora, falar que o Hulk tem que comer um banquinho, porque não, aí também é demais. Aí também é demais. Tem um cara que pode nos dar título esse ano, chama-se Hulk, né? Mas eu acho que tudo tem que melhorar. Os jogadores, o treinador com as questões táticas e tudo, né? Em determinado momento do jogo, dá uma seguradinha, recua um pouco, sai no contra-ataque em velocidade, né? Tem que ter alternância aí, tática. De qualquer forma, como eu disse, para mim, todo mundo nesse momento merece crítica e apoio da mesma forma. A Arena MRV estará lotada contra o Vasco, já tem essa informação, quase 40 mil vendidos, estaremos apoiando, mas eu acho que a cobrança tem que existir. 10º colocado no Campeonato Brasileiro, podendo chegar a 16 pontos do líder. Se você tá aí achando normal, desculpa, eu conheço o tamanho desse time, o tamanho desse escudo e não acho isso normal não. Eu acho um absurdo e daria sim para fazer melhor do que está sendo feito. É a minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí, deixe nos comentários, tamo junto. Deixa o like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, obrigado. Bora bater uma meta de 1.500 likes. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito no canal. Um abraço, até a próxima, até mais tarde. Valeu, pessoal, tamo junto!